Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. O nosso último vídeo sobre derivadas envolvendo exponenciais, né? E a função aqui será a função exponencial composta. Né? O que nós vimos lá no primeiro vídeo da derivada de uma função exponencial? Sem a função ser uma exponencial composta, né, nós temos uma base, que é um número maior do que zero e diferente de 1, e aqui em cima, né, onde está o v agora, é um x ou uma função de x. Né? Daí nós aplicávamos a regra da cadeia e estava tudo certo. Na exponencial composta, a base também é uma função de x. Né? Então nós temos uma função de x aqui embaixo e uma função de x aqui em cima, né? Que deixa um pouquinho mais complicado essa derivada. Mas não é nada muito complicado assim. Vocês vão ver que é uma relação bem conhecida. Então, se a nossa função y é igual a um u elevado a v, né? Onde o u é um u de x, ou seja, uma função de x, a base é a função de x, e o v, que é o expoente, também é uma função de x. Né? E nesse caso aqui, nós teremos que ter o u de x maior do que zero, por conta desse termo aqui, e tanto a função u quanto a função v devem ser funções deriváveis, tá certo? Se todas essas condições aqui forem estabelecidas, né, essa função e essa função deriváveis e a função u de x, que é a nossa base, é maior do que zero, nós temos que a derivada da função y é dada por toda essa expressão aqui. V vezes u elevado a v menos 1 vezes u' mais u elevado a v ln de u vezes v'. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O que é essa expressão? Né? Se vocês repararem, esse primeiro termo não é a regra da cadeia aplicada à derivada de uma potência? Reparem, olha. Eu tinha o expoente v, né? O v caiu, vezes o u elevado a v menos 1. Né? Isso aqui é a regra da potência. Quando a minha base é uma função de x, pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar tudo pela derivada da base. Né? Lembra que a gente mantinha constante a base, fazia a derivada caindo o expoente e depois multiplicava, né, pela derivada da base? Então, aqui é como se fosse uma função, uma potência, né, onde a base é uma função de x. Então a gente aplica a regra da cadeia, tem esse primeiro termo. Mas essa segunda parte, se vocês olharem os vídeos anteriores, né, que foram feitos junto com esse aqui, vocês vão ver que essa expressão é a derivada de uma função exponencial comum, né, onde a base é um número. Olhem lá, eu tenho u elevado a v vezes ln de u. Esse pedaço é a derivada de uma exponencial normal. Aqui está vezes v' porque estão considerando que o expoente é uma função de x. Então, pela regra da cadeia, tem que multiplicar pela derivada da função v. Mas se o v for simplesmente um x, aqui fica a derivada de x, que é 1, e eu retorno para a derivada de uma função exponencial. Então, a regra de derivação para uma função exponencial composta nada mais é do que a soma da regra da derivada de uma potência, né, aplicada à regra da cadeia, mais a regra da derivação de uma função exponencial, né, onde o expoente é uma função de x, eu tenho que aplicar a regra da cadeia também, tá certo? Então, a derivada de uma potência mais a derivada exponencial. Isso aqui gera, né, a equação que é utilizada para a função exponencial composta. Beleza? Vamos aplicar essa expressão aqui em um exemplo para ficar um pouco mais claro. Então, vamos pegar lá uma função y qualquer que é igual a x ao quadrado mais 1 elevado a 2x menos 1. Tá? Esse é o nosso exemplo onde nós vamos aplicar essa relação aqui. Por que nós vamos aplicar essa relação? Vocês percebam que a função y ela é uma exponencial, né? Nós temos aqui uma base que é uma função de x e o expoente também é uma função de x. Então ela é uma exponencial composta, né? De acordo com a nossa definição aqui. Mais do que isso, a nossa base é um x ao quadrado mais 1. Então, para qualquer valor de x pertencente aos reais, esse cara aqui vai ser sempre maior do que zero. Né? Então, também satisfaz essa condição aqui. Vamos aplicar a nossa regrinha? O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar da derivada da função u, que é a derivada da função de baixo, derivada da função v, que é a função de cima, e depois é só substituir, né, como se fosse uma receitinha de bolo, né, bem tranquilo. Fica lá, y' igual. Qual que é o v? De acordo com a nossa relação, v é o expoente, u é a base. Então vai ser v, que é o expoente, 2x menos 1, vezes a base, x ao quadrado mais 1,
elevado a v menos 1. v é 2x menos 1. Então coloca lá, 2x menos 1 da nossa regra da potência. Vezes agora a derivada do u. Né? Eu estou fazendo esse pedaço aqui que é da regra da potência. Qual que é o nosso u? O u é a base. X ao quadrado mais 1. Derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Beleza? Então isso daqui é resultado da derivada dessa expressão, considerando que o nosso expoente é, entre aspas, como se fosse uma constante. Tá bom? É como se fosse, né? Porque nós estamos tratando esse termo aqui como se fosse uma potência. Agora vamos para a segunda parte. Agora nós vamos trocar, né, o tratamento. Aqui nós vamos considerar que é uma constante, novamente entre aspas, né? E aqui vai ser uma função de x. Então por isso que nós estamos aplicando essa regra aqui, né, que é a parte da exponencial comum. Então vai ficar lá u, que é a nossa base, x ao quadrado mais 1, vezes, né, desculpa, elevado, né, a v, que é a nossa potência, 2x mais menos 1, vezes o quê? O logaritmo natural, o logaritmo de u, que é a base, x ao quadrado mais 1, vezes v', derivada de v, que é o nosso expoente. Né? Derivada de 2x mais 1 é 2. Está feita a nossa derivada, toda aqui. Posso melhorar? Tá, posso. Posso reescrever aqui menos 1 que dá menos 2. Deixa eu ver o que mais que dá para fazer. Aqui eu tenho esse 2 que eu posso jogar multiplicando. Esse termo aqui é desse lado aqui. Jogar aqui para frente o 2, multiplicar esse cara com esse cara e arrumar o expoente aqui. Só isso que dá para fazer. Fica lá, y' igual. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 2x vezes menos 1 dá menos 2x. Aí eu tenho a base, que é x ao quadrado mais 1, elevado a 2x menos 2. Porque é menos 1, tá? Então esse foi o rearranjo da primeira parte, né? Fazendo a multiplicação aqui e arrumando o expoente. Na segunda parte, tenho 2, vou passar aqui para frente, é uma constante. Eu tenho x ao quadrado mais 1 elevado a 2x menos 1, vezes o ln de x ao quadrado mais 1. Né? E aqui eu tenho a minha resposta, né? Depois de fazer algumas pequenas mudanças. Será que eu consigo melhorar isso? Deixa eu ver. Tinha uma outra alternativa. Eu podia ter desmembrado isso aqui, x menos elevado a 2x menos 1, né? Eu ficaria com x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1. E o outro x ao quadrado mais 1 elevado a 2x menos 1. Esse cara eu podia juntar com esse, colocando em evidência. É, né? Uma outra sugestão para deixar um pouco mais compacta, mas eu acho que isso sim já está de bom tamanho. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, né, da derivada da função exponencial composta. Né, essa associação com duas derivadas já conhecidas, né, derivada da potência e a derivada da exponencial convencional. E aqui a resolução de um exemplo. Né? Não teve muito o que fazer, mas a gente aplicou, né, a expressão aqui como se fosse seguir uma receitinha de bolo, bem tranquilo. Né? Espero que tenham gostado, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.